noite, pessoal. Mais uma vez nós estamos juntos aí para o nosso projeto Compartilhar. E hoje então trago para vocês um tema que está dentro assim de virtudes e valores que vão ser assim abordados daqui para frente nos próximos momentos devocionais que nós vamos ter aí, nossos encontros. E hoje então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão de justiça. Como que nós podemos olhar para esse tema? Como que nós podemos entender esse tema e que aprendizados nós podemos ter a partir do que a Bíblia traz para nós e a partir do que outros pensadores, escritores e teólogos também refletem sobre esse tema. Então vamos lá. Uma das coisas que bem importantes para nós iniciarmos esse assunto seria a definição do tema, né? O que é a justiça. E nas definições que encontrei, assim, as que achei assim, mais coerentes, mais bem fundamentadas, são as que destacam a questão do direito e do mérito. Ou seja, poderíamos fazer a seguinte leitura, né? A qualidade daquele que está em conformidade com o que é direito, a maneira de perceber e avaliar o que é direito e o que é justo. E também outra definição, o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Isso que nós podemos chamar de justiça, nas melhores definições que a gente encontra por aí. Nós temos várias aplicações desse tema, né? Na área jurídica, nós temos uma conotação. Na área espiritual, nós temos outra conotação. Na área teológica, nas definições bíblicas, nós temos outras conotações. Então vamos agora tentar olhar um pouco isso, essa abrangência do que significa, e para vermos também se nós estamos assim como promotores e defensores da justiça no mundo e no contexto que Deus nos coloca. Vamos olhar então para a Bíblia. Nós vamos ver que lá na Bíblia nós temos o texto bem no comecinho ali de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, que ele fala sobre, assim, ele, falando de Deus, né, é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Aí aparece o termo justiça. É Deus fiel que não comete erros, característica da justiça. Justo e reto ele é. Então essa é a definição, essa é a forma como Moisés está vendo Deus, né? O baluarte da justiça. Aquele que traz a justiça, aquele que está na justiça, aquele que defende a justiça, aquele que promove a justiça. Também nos encontramos no livro de Salmos, no capítulo 119, versículo 142, a seguinte palavra: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Então essa justiça de Deus é caracterizada por ser uma justiça permanente. Não é uma justiça que é ativada apenas em circunstâncias especiais, situações especiais, ou para julgamentos especiais, ou que deva ser acessada apenas em situações bem específicas. A justiça de Deus, ela é permanente, ela é eterna. Ela é com Ele, do começo ao fim, ela é sempre. Ela tem uma duração de eternidade. Então Deus não se caracteriza por aquele que de vez em quando se torna justo, de vez em quando tem atos de justiça. O nosso Deus é um Deus que é eternamente justo, de acordo com esse texto. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, nós vamos encontrar outro versículo que diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse versículo foi encontrado por Martinho Lutero, dentro da Palavra de Deus, na época em que ele promove todo o movimento da Reforma Luterana. E é interessante a gente perceber essa perspectiva de que o Evangelho é quem revela a justiça de Deus. Aqui nós temos um aspecto teológico da justiça. A justiça de Deus como sendo aquele ato de Deus de salvar a humanidade, de vir e de emprestar para o ser humano o seu poder amoroso de salvação. A justiça de Deus é Jesus Cristo. É nele que nós encontramos o manto da justiça, conforme Isaías fala também. Então nós estamos sempre debaixo da justiça de Deus. Nós somos alvos da justiça de Deus. Deus está vindo a nós constantemente no Evangelho e proporciona através do Evangelho a nossa conexão com Ele, através da justiça dele,
e do poder dele que está revelado dentro do Evangelho, que é o poder de salvação. Esse é o nosso Deus, que se revela para nós em justiça. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 6, Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e justiça, porque eles serão fartos. Parece que a justiça ela está num patamar de não sempre estar presente, tá? Porém deve ser buscada, como diz ali, né, ter fome e justiça, ou melhor, ter fome e sede de justiça. Fome e sede são coisas que nós sentimos sempre, né? E que a justiça seja também algo sempre buscado, como qualquer outro alimento para saciar a nossa fome, a nossa sede, que a justiça também seja tão fundamental quanto qualquer outro tipo de alimento para o nosso corpo. Que a justiça possa atender essa nossa necessidade, a busca, a construção, a defesa, a promoção e a prática da justiça. Não só desejando ter a justiça a seu favor, mas tendo a intenção de promover a justiça para outras pessoas também, e entregar para as outras pessoas atitudes que estejam envolvidas como atos de justiça. Bem-aventurados os que têm essa preocupação. Bem-aventurados aqueles que estão preocupados e comprometidos com a justiça. Aqueles que querem ser protagonistas de atos de justiça dentro do mundo. Esta é a pregação de Jesus. Eles serão fartos. Serão visitados pela justiça divina. Terão a justiça divina inteiramente à sua disposição. Hoje nós vivemos um tempo que é chamado de pós-modernidade por alguns. Nem todos concordam muito com essa definição do tempo que vivemos, mas é uma fórmula, é uma forma de pensar esse tempo presente que nós estamos agora. E esse tempo ele traz para nós muitas mudanças, né? A pós-modernidade é caracterizada por uma dinâmica de mudanças permanente. Avanços tecnológicos, prosperidade, facilidades e até mesmo longevidade, né? Hoje a vida se estende um pouco mais. Porém, traz consigo também desigualdade, corrupção, imoralidade, violência, degradação. E todas essas características elas precisam ser enfrentadas, né? Essas novidades desse tempo, que na verdade não são especificamente desse tempo que nós estamos vivendo, porque já se arrastam em toda a história da humanidade, mas que também fazem parte do nosso tempo. Essa nossa posição de defensores da justiça hoje torna-se cada vez mais urgente e necessária. Nós estamos na iminência de sermos os mensageiros da justiça, aqueles que defendem a justiça, aqueles que promovem a justiça, exatamente para combater as desigualdades, para combater os movimentos de corrupção, a imoralidade, a violência e a degradação. Então esse é o nosso compromisso, esse é o nosso chamado. Nós somos chamados por Deus para, através de atos de justiça, combater aquilo que ameaça o bem-estar das pessoas em geral. Também nós temos uma forma de olhar, de sentir esse assunto, que pode ser, às vezes, não tão conveniente. Por exemplo, a gente pode ser aquelas pessoas que apenas se denunciam, mas não se envolvem. Então, hoje nós somos os cristãos que temos o chamado especial para nos posicionar em defesa da justiça. Não basta denunciar. É preciso reagir, é preciso promover a justiça. A justiça que se apresenta em pequenos atos, né? Dentro de uma sala de aula, dentro de uma família, dentro das amizades, dentro da casa, enfim, em pequenos atos, em pequenas atitudes, é que nós vamos ter o nosso protagonismo. Então, denunciar, sim, é necessário, é importante, mas talvez mais urgente do que denunciar seria agir. Então, talvez a gente precise pensar sobre isso, né? Quando nós temos a disposição de denunciar logo o que está errado, qual a alternativa que temos também para anunciar, tipo, o caminho certo, o caminho bom? Se não é para fazer isso, o que é para fazer? Como que é para fazer? Se está errado o jeito que está sendo feito, está promovendo desigualdade, está promovendo violência, então o que precisa ser feito na contramão disso? E é nós que precisamos fazer isso. É nós que trazemos o ato de justiça diante das pessoas para desafiar a sociedade que nós estamos vivendo. Uma das formas que a gente tem encontrado muito interessantes de protagonismo para estabelecer a justiça são os voluntariados, né? Entre muitas ações de combate, nós percebemos um destaque especial para trabalhos voluntários. E aí faço uma pergunta para você hoje, né?
Como é que você se vê nesse cenário? Você é uma pessoa que promove, que participa de atos voluntários, que vão, esses atos de voluntariado, que vão ao encontro daquelas pessoas que são menos favorecidas? Você tem esse desejo de participar, você tem esse protagonismo, você faz algo para promover a justiça social, por exemplo, nos meios onde você vive? Três características, pelo menos, ou três desejos básicos são necessários para isso, para mover a gente. Primeiro, a vontade de ajudar a resolver os problemas das desigualdades sociais, onde estão as maiores injustiças normalmente. Você tem vontade de ajudar, de fazer alguma coisa para resolver isso? Ou você apenas percebe, denuncia, não se agrada, se incomoda e fica nisso? Então, esse é o primeiro ponto para a gente pensar. O segundo, você se sente útil dentro desse cenário e se vê valorizado nas suas ações, você faz alguma coisa e é percebido como alguém que faz, você tem vontade de continuar fazendo? Tem o desejo de fazer algo diferente no seu dia a dia, no sentido de promover justiça, promover igualdade, promover bem-estar para as pessoas que estão ao seu alcance? Esse é um chamado importante. E o trabalho voluntário ele tem grandes oportunidades, oferece grandes oportunidades para a gente remover as injustiças e promover a justiça de acordo com o que está ao nosso alcance, cada um dentro do seu alcance. Nós vivemos numa sociedade que é muito, muito marcada por desigualdades, né? Às vezes desigualdades muito perversas, onde o ser humano é avaliado pelo que ele possui e não pelo que ele é. Nesse cenário, nós somos desafiados a agir com justiça. Hoje nós temos aí, dentro da nossa sociedade em geral, muitas pessoas que são chamadas dos invisíveis. Aquelas pessoas que estão sempre andando por aí, mas a gente não sabe o nome, não sabe de onde vem, não sabe para onde vão, não sabe o que precisam. Eles param na frente da casa da gente, às vezes eles chamam a gente para conversar com eles, eles batem palma lá, ou para pedir, ou para dizer, ou para reivindicar alguma coisa. Ou eles param na frente da nossa casa, ali naquele container de lixo, e abrem aquele container e catam alguma coisa ali dentro e saem caminhando. Você não sabe para onde vão nem de onde vêm, os invisíveis. Mas eles existem. Eles têm nome, eles têm sentimentos, eles têm vontades, desejos e sonhos, necessidades, assim como nós temos, da mesma forma. O que para nós é super importante e fundamental, para eles também. E eles não têm muitas vezes quem olhe por eles, ou quem promova, ou quem ajude. Nem todos os que estão nessas faixas de exclusão estão porque querem. Tem muitos que estão nessas faixas de exclusão porque não tiveram outra oportunidade. E aí de repente nós temos aí uma boa oportunidade, um chamado para um ato de justiça a favor dessas pessoas. Quem sabe conversar para saber a história dessa pessoa, saber de onde vem, para onde vai, o que sente, como é que chegou nesse ponto, o que tem feito para enfrentar esse momento, essa dificuldade. Eles começam um diálogo importante que pode levar você a conseguir fazer um ato de justiça em favor de alguém que está lá excluído. Então não é pelo que ele tem, é pelo que ele é. Ele não tem nada, mas ele é um ser humano. Ele tem muito pouco, mas ele é um ser humano. E esse chamado é o chamado que nós temos hoje para pensarmos também nessa possibilidade. Como é que você se vê diante de atos e situações de injustiça no teu contexto existencial? Como é que você reage quando você percebe que tem lá um ato de injustiça? Você tem feito algum esforço para ajudar os injustiçados? Tem feito alguma coisa para defender aqueles que não conseguem se defender? Para ajudar aqueles que não conseguem ajudar? Você tem desejo de se envolver de uma maneira prática e efetiva? Você tem feito algo? Sim? Não? Por quê? Por que faz? Por que não faz? Essas inquietações precisam nos visitar quando nós falamos em defensores da justiça. Nós somos alvos de uma ação de Deus que veio a nós, que se envolveu na nossa história e que teve um ato de justiça fundamental que nos resgatou da morte e da perdição eterna. Hoje nós somos o que somos, temos um caminho de salvação, de vida, de segurança, porque alguém cometeu um ato de justiça a nosso favor. Jesus Cristo. Ele foi a justiça nossa. Ele nos resgatou. Ele nos tirou da invisibilidade. Ele nos deu nome. O nome de filhos de Deus. O nome de cristãos. E hoje nós somos beneficiários desse ato de justiça. E aí vem a pergunta: o que nós estamos fazendo para compartilhar tudo aquilo que de Deus recebemos? Quais são os nossos atos de justiça em favor
dos que por aí estão. Falando sobre injustiça, podemos pensar assim, né? Pensando sobre a desigualdade social, podemos pensar que essa situação não é o problema em si. Porém, é fruto da maldade humana. A desigualdade é fruto da maldade. Então, para combater a desigualdade, nós precisamos tratar da maldade humana primeiro e depois tratar da desigualdade. Então, parece que o problema maior ele é muito mais espiritual do que material. E aqui nós temos o nosso compromisso. Porque nós temos um benefício de espiritualidade que Deus nos deu. Se hoje nós temos uma forma de pensar correta, certa, bacana, justa e boa, é porque Deus veio a nós, nos visitou, nos achou, nos encontrou e nós aceitamos esse convite. Nós conseguimos aceitar esse convite porque tivemos oportunidade para fazer isso. Muitas pessoas não têm esse convite, muitas pessoas não têm esse apoio para responder sim a esse convite, muitas pessoas não conseguem se prender a uma atitude positiva em relação a esse convite, porque os contextos eles são complexos, são diferentes. O meu, o teu e os dos demais que temos por aí que sofrem das desigualdades e das injustiças. Então nós precisamos olhar para a raiz do problema, né? E aí podemos pensar, então, às vezes a espiritualidade chama mais do que a necessidade material. A complexidade da situação de injustiça está muito mais relacionada a uma questão de espiritualidade. Então sim, você pode chegar para essas pessoas que você tem acesso e falar para elas também da espiritualidade, falar de perdão, de amor, de vida, de paz e salvação, ao lado de um prato de comida, quem sabe? Porque às vezes o prato de comida precisa vir antes do que o convite para a fé, porque o estômago ronca e dói, e a gente precisa ter sensibilidade em relação a isso também. O frio bate, né? E a gente precisa olhar para essa realidade também. Quanto mais perto de Deus a gente está, mais perto da justiça a gente está. Então o ser humano ele é afastado de Deus ou sem consciência de sermos todos filhos de Deus com direitos iguais. Embora sejamos todos diferentes, mas temos direitos iguais. Acabamos promovendo atos de injustiça em relação ao nosso próximo. Talvez se conseguirmos aproximar as pessoas de Deus, então teremos mais sucesso nas tratativas das dificuldades relacionais. Então se temos problemas aí na nossa sociedade, quem sabe o nosso chamado, e nós temos isso, nós somos igreja para isso. Nós somos filhos de Deus para isso, somos enviados por Deus para isso. Pregar o Evangelho é isso. É estabelecer a justiça no mundo, é levar esse Evangelho para as outras pessoas, junto com um prato de comida ou não. Né? O importante é que a gente tenha essa responsabilidade de que, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais perto da justiça nós também estamos. E aí o convite que a gente pode fazer para as pessoas é dessa aproximação. E essa é a missão da igreja. A missão da igreja passa por esse lado social, por esse lado de responsabilidade social junto com a responsabilidade espiritual. Então, justiça é algo que precisa ser compartilhada. E aí vem os pensamentos. Eu posso ser bom porque tenho consciência de que Deus é bom para mim. Então, eu consigo ser bom para as pessoas. Sou bom porque recebo a bondade de Deus. Deus está comigo e Ele me permite desfrutar da sua bondade, a qual eu posso compartilhar com as outras pessoas. Acolho as pessoas porque me sinto acolhido por Deus. É por isso que eu atendo as pessoas, converso com as pessoas e me envolvo com a vida das pessoas. Perdoo as pessoas porque me sinto perdoado por Deus também. E é isso que eu compartilho com as outras pessoas. E assim por diante. Né? É assim que nós qualificamos a nossa motivação para atos de bondade. No compartilhamento, na consciência daquilo que temos e na urgência do compartilhamento. Sem esmorecer e sem desanimar, porque essa é uma tarefa árdua. Às vezes parece até infrutífera. Aqui temos o maior desafio, né? Sermos bons mesmo que soframos a maldade dos outros. Não esmorecer, não desistir, não desanimar. E eu pergunto, o que a gente vai fazer quando isso aparece na frente da gente? Não, eu não consigo atender todos, eu não consigo vencer, é muito grande, o mundo inteiro tá precisando. Bueno, mas alguém tem que começar. E em algum lugar precisa ser começado. E eu posso ser a pessoa que começa. Se eu estiver começando, você estiver começando, já estamos num caminho de mudança. Já temos alguma coisa com que nos alegrar. Pequenas coisas podem mudar a vida de muitas pessoas. A justiça, então, é algo que está dentro da cabeça da gente. Né? E aí a pergunta que tenho é a seguinte. Né? Você vai ficar no seu cantinho, usufruindo do conforto que Deus lhe deu?
ou vai fazer um esforço para sair e ajudar a diminuir as injustiças à sua volta? Não pense muito nas coisas que estão longe de você. A transformação inicia perto de você, primeiro dentro da sua cabeça. Dado esse passo, você vai perceber onde você será indispensável para promover mudanças significativas e cometer atos de justiça. Então é aí, é dentro da tua cabeça que começa a existir a justiça. Ela não é alguma coisa tão global, tão universal, tão cósmica, que acontece de uma hora para outra em todo mundo por um ato só teu. Não, você não tem esse poder e eu também não. Mas nós temos poder sobre a nossa cabeça, de mudar o nosso pensamento, de começar a agir pela nossa própria cabeça, e aí o mundo começa a mudar. Pensando sobre o significado etimológico da palavra, que é aquele significado raiz, de onde que vem as palavras. Então essa palavra ela vem do latim, é justicia, né, que se fala lá na nossa língua, tem muitos termos que são importados do latim, né? E isso significava o princípio básico para manter a ordem social através da preservação dos direitos de forma legal. Então estabelecer o direito das pessoas, todos têm direitos e a gente precisa reconhecer. A gente pode lutar pelos direitos nossos e pelos direitos das outras pessoas. Olhando para esse tema dentro da Bíblia, nós vamos ver que tanto o judaísmo, que é a base do Antigo Testamento, quanto o cristianismo, que é a base do Novo Testamento, eles compartilham, né, a busca pela justiça. Em um de seus livros, mais especificamente no livro de Reis, né, tem um episódio lá de Salomão, para que ele é convidado para estabelecer a justiça entre duas mães que estavam disputando uma criança. Vocês lembram daquela história, né? E o Salomão ameaça cortar a criança no meio para dar para as mães, porque as duas diziam que eram mães. Então ele disse, vamos cortar para dar um pedaço para cada uma. Aí ele descobriu quem era a verdadeira mãe. Para estabelecer a justiça é preciso ter sabedoria. E Salomão nos deixa esse caminho. Então, para você saber o que você tem que fazer, para você não ter medo de ser enganado, de ser passado para trás, de ser tomado como trouxa que está dando, fazendo, então você pede para Deus sabedoria. Não deixe de ser justo, não deixe de cometer atos de justiça, não deixe de ir ao encontro das pessoas, querendo ajudar as pessoas só porque tem medo. Não, pede para Deus te orientar, para Deus te dar um caminho, para Deus te ensinar qual é a melhor forma, onde fazer isso, como fazer isso. Existem milhares de lugares onde você pode ser um defensor da justiça sem medo de ser enganado. E é o que Salomão sugere para nós aí nessa história, né? Nós também temos um código que é conhecido, né, dentro da humanidade, que é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi ele veio um pouco antes lá dos 10 Mandamentos. E tem um rei, então, que estabelece esse código que é muito famoso na história da humanidade. E ele decidiu que as suas leis fossem conhecidas por todos os cidadãos do Império, pois assim haveria uma referência clara para distinguir o bem e o mal. Então aqui a justiça é fruto do conhecimento. Lá em Salomão, ela é fruto da sabedoria. Aqui é fruto do conhecimento. Esse rei estabelecia que todos deviam saber quais os direitos e quais os deveres. Então conhecer seus direitos, conhecer seus deveres é fundamental para que a justiça se evidencie e se estabeleça. Então você pode ajudar as pessoas, né, a conhecerem seus direitos, pode ajudar uma pessoa a entender o que ela pode reivindicar, onde é que ela pode reivindicar, ajudar ela a encontrar alguma coisa que possa melhorar a vida dela também, em vez de ser simplesmente diferente, não tem nada a ver com isso. Existem hoje muitos canais, né, políticos, públicos, privados, enfim, das igrejas, tudo que você pode encaminhar as pessoas e ajudar as pessoas a fazer as suas descobertas no momento que elas conhecem os seus direitos. E Jesus Cristo, então, ele vai concluindo, dizendo assim, com efeito eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. O que era essa justiça dos doutores da lei e dos fariseus? Eram aqueles que fingiam, que não viam. Foram esses que na história do bom samaritano passavam de largo e viravam a cara para não enxergar o que precisava ser feito. E Jesus disse, se a justiça de vocês for assim, ou for igual a deles, vocês não vão entrar no reino dos céus. Essa é a palavra que está aí. Tá? Então esse é o chamado urgente para que a gente possa ser protagonista de atos de justiça. Então que Deus abençoe e que a gente possa passar por esse caminho e olhar para a nossa volta, enxergar o que precisa ser feito e ter aquela disposição de fazer alguma coisa. E aí a gente vai pedindo agora a bênção de Deus para o encerramento desse momento. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós.
O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. E era isso, meu querido povo. Deus abençoe vocês. Até a próxima quarta-feira. A gente está junto de novo com mais um tema aí. Tchau, tchau.